Olá, bem-vindos! Esse é um vídeo de resposta a comentários de outros vídeos. A ideia aqui é mostrar como podemos identificar uma falsa profecia para não cair no erro de dar uma grande importância para ela. Em primeiro lugar, podemos definir o que seja profecia. É quase que de conhecimento comum que profecia seja uma predição do futuro, em geral inspirada por Deus. Mas como veremos, não é somente isso. Segundo o dicionário Michaelis, profecia significa predição divina por meio de profetas, presságio anunciado por pessoa que supostamente interpreta o futuro, anunciação e interpretação da vontade e dos propósitos divinos, ensinamento ou exortação moral inspirada pela divindade e prognóstico baseado em fatos atuais. Profecia no Velho Testamento vem do hebraico naba, que significa anunciar, proclamar publicamente ou transmitir uma palavra. No Novo Testamento vem do grego profeteia, que vem de pro, que é igual em favor ou em lugar de, e feme, que é igual falar, ou seja, falar em nome de. Alguns profetas da Bíblia fizeram predições futuras e outros não, mas transmitiram a palavra de Deus. Os propósitos principais da profecia são testificar de Jesus e revelar a vontade de Deus entre os homens. Então caí aos seus pés para adorá-lo, um anjo do Apocalipse. Mas ele me disse: não faça isso, sou servo como você e como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Paulo fala em 1 Coríntios que o dom de profetizar é o principal dentre os dons espirituais, pois transmite a verdade de Deus às pessoas. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons de profecia, pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios, mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Também em Atos, Judas e Silas, membros da igreja de Jerusalém, eram profetas e encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Desde sempre, o povo precisava de profecias e de profetas para mostrar a vontade de Deus para eles. Em Provérbios, o rei Salomão escreveu: não havendo profecia, o povo perece, porém o que guarda a lei, esse é o bem-aventurado. Ou em outra versão, onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas como é feliz quem obedece à lei. Então, como deve ser uma profecia verdadeira? Deve revelar a vontade de Deus, para edificação, encorajamento e consolação dos homens. E como podemos saber se determinada profecia é a vontade de Deus? Em primeiro lugar, está de acordo com os ensinamentos bíblicos ou vai contra o que está escrito na Bíblia? Depois, caso tenha sido feita há algum tempo e já passou o seu momento de aplicação, ela se cumpriu? Em Isaías, Deus desafiou os ídolos que existiam na terra naquela época para que provassem sua competência, predizendo acontecimentos futuros ou que anunciassem ou executassem livramento ou castigo, como ele tinha feito. Tragam os seus ídolos para nos dizerem o que vai acontecer, que eles nos contem como eram as coisas anteriores, para que consideremos e saibamos o seu resultado final, ou que nos declarem as coisas vindouras, revelem-nos o futuro, para que saibamos que eles são deuses. Façam alguma coisa, boa ou má, para que nos rendamos, cheios de temor. Ou, em outra versão, trazei e anunciai-nos as coisas que hão de acontecer, relatai-nos as profecias anteriores, para que atentemos para elas e saibamos se cumpriram. Ou fazei-nos ouvir as coisas futuras, anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses.
Fazei bem ou fazei mal, para que nos assombremos e juntamente o veremos. Ou seja, se a profecia não se cumpriu após passar o prazo dado, não foi inspirada por Deus. Assim também, se não está de acordo com a Bíblia e nem serviu para edificar, consolar e encorajar os homens, também não era verdadeira. Vejam, por exemplo, o caso de uma profecia que foi muito difundida no final do ano passado, dizendo que o presidente americano seria reeleito e se iniciaria logo após a eleição uma guerra civil por não aceitarem o resultado, com a presença de soldados da ONU e ocupando os Estados Unidos, haveria falta de alimentos e de dinheiro para sacar nos bancos. Não se cumpriu e somente serviu para atemorizar parte da população que acreditou nela. E aquela que dizia que o Cavaleiro Amarelo estaria à solta no dia 30 de março e que era para todos ficarem em casa à noite, porque muitos seriam mortos nas ruas. Com relação a essa em especial, tem muita coisa a ser contestada. Em primeiro lugar, olhando a Bíblia, o Cavaleiro Amarelo corresponde à abertura do 4º selo dos 7 que Jesus irá abrir no decorrer da tribulação, ou a última semana de Daniel. Antes desse selo, é necessário quebrar os 3 primeiros, representados pelos 3 primeiros cavaleiros de Apocalipse. O primeiro é o branco, o surgimento do domínio do Anticristo, após o grande acordo de paz que fará com muitos países e com Israel, incluindo a construção do 3º templo em Jerusalém. O segundo é o vermelho, com uma espada para tirar a paz e fazer com que os homens se matassem em guerras após o período de paz. O terceiro é o preto, com uma balança na mão, representando uma grande escassez de alimentos que viria após essas guerras. E só então viria este 4º cavalo, dito amarelo, mas o mais correto seria verde, uma vez que a palavra do original grego é chloros. E ele seria a morte, para matar 1/4 da população da Terra. Assim, eu pergunto, o governo do Anticristo já começou? Já houve o grande acordo de paz? E para os pré-tribulacionistas, já houve o arrebatamento? Não, né? Então não seria possível vir o cavaleiro dito amarelo, porque senão a Bíblia estaria errada. Em segundo lugar, não existe lógica na profecia, em função de que ele viria à noite. Mas noite em qual país? Como faria com os fusos horários? Iria seguindo a partir dos países do leste e depois terminaria no oeste, acompanhando o surgir da noite? Não tem muito sentido. Em terceiro lugar, precisamos realmente nos esconder em casa para estarmos seguros? O cavaleiro não atravessa paredes? Isso remete à 10ª praga do Egito, quando o Senhor passaria pela terra para matar os primogênitos de todos que não estivessem com os batentes de sua casa pintados com o sangue do Cordeiro. Mas hoje estamos salvos pelo sangue de Jesus e selados com o Espírito Santo. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. O selo é um sinal de posse, e não é qualquer um que pode tocar em quem está selado, só com permissão do dono, estando dentro ou fora de casa. Acho que já deu para entender, né? A primeira coisa a fazer quando se depara com uma profecia é checar o que diz a Bíblia. Se já começa cheia de contradições com a palavra de Deus, saia dessa. E depois que passou o prazo dela, verifique se realmente se cumpriu, ou se a pessoa que a profetizou tem um histórico de acertos de profecias. Elas têm que se cumprir sempre, não aquelas que às vezes a pessoa acerta e outras erra. Espero ter te edificado de alguma forma e até o próximo vídeo.